Olá, meus amados, muito boa noite. Que bom nós estarmos juntos com todos vocês nesta noite de segunda-feira, dia 7 de maio. Nós estamos aqui ao vivo com todos vocês com muita alegria. Quero saudar a todos os irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem ao meu amado arcebispo Dom Lucas Macieira. Está lá em Minas Gerais, e nós estaremos no dia 20, quando receberemos a nossa ordenação presbiterato, também o reverendo Pedro, e eu vou passar o endereço para vocês depois bem direitinho. Mas no dia 20, já temos o convite, eu coloquei no Facebook, coloquei no nosso blog, da nossa ordenação. Vai haver uma ordenação também diaconal com o nosso arcebispo Dom Lucas Macieira, para quem eu mando um grande abraço, o Frei Antônio, que está lá em Barbalha, interior do Ceará. Meu querido reverendo irmão Pedro de Paula vai estar junto conosco. Também as nossas irmãs Katija Abdul Halim, ela está lá no Paquistão firme, todos os dias assistindo o nosso programa. Enviar um abraço carinhoso também para a Célia Regina, de lá São José dos Campos, a Condessa Gislene Pascotti. Nosso abraço carinhoso, nossa alegria estar aqui com todos vocês, para a Alessandra de Niterói, para o Ambrósio que está lá na Inglaterra, para todos estes irmãos, meu abraço carinhoso. Vamos falar com Deus e pedir que Ele nos abençoe nesta noite. Pai Celestial e querido, abençoa-nos e dá-nos, através do Teu Espírito, uma mensagem na qual nós vamos trazer vida. Esta vida só pode acontecer, ser levada aos nossos irmãos, se o Senhor abençoar a mensagem sobre a Tua palavra. Portanto, te pedimos por aqueles que sofrem, aqueles que estão chorando nesta noite uma dor, sejam todos consolados, Pai, e abençoados no Teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Invocação ao Espírito Santo. Venha ao Espírito Santo, enche os corações dos Teus fiéis e acende neles o fogo do Teu amor. Envia o Teu Espírito Santo e tudo será criado e renovarás a face da terra. Amém. Graças a Deus. Vamos acertar uma coisinha aqui, as coisinhas ainda para arrumar no som. É assim mesmo, gente. É ao vivo o programa, vocês sabem, não é? E às vezes a gente tem que arrumar as coisas. Não é fácil. Até vou conversar um pouquinho com você sobre duas coisas antes de começar a mensagem. Espero que você nos entenda. A primeira delas, preciso conversar com você sobre a manutenção da nossa televisão. Nós mantemos essa televisão 24 horas no ar, como também a rádio. Para isto, é necessário que nós paguemos duas internets, ou seja, dois provedores de internet distintos. Um para a rádio e para os outros aparelhos. São 5 computadores que trabalham ininterruptamente, sendo que 3 computadores 24 horas. Daqui é gerado toda a rádio e também a televisão. Fora isso, nós temos que pagar uma coisa que se chama streamer, é onde nós mandamos este sinal para que este sinal seja enviado para todo o mundo, no nosso caso ilimitadamente, o que é também um preço mais caro. Fora isso, o gasto de luz. Os computadores estão trabalhando. Isso, meus irmãos, nós fazemos com todo o nosso amor de nossa própria parte. Quem é que me ajuda? Quem é que nos dá, por exemplo, será que nós temos alguma ajuda do governo? Será que a igreja Episcopal Latina, ela está me enviando ofertas? Não pode. Nós estamos construindo a nossa catedral lá em Minas Gerais, com o nosso amado Dom Lucas. Existem estas despesas. Aqui, a televisão, nós colocamos do nosso próprio bolso. E faço com todo o prazer. Você nem imagina o quanto eu amo fazer algo para a obra do Senhor. Eu comecei a dar ofertas, a devolver o meu dízimo. Se você me permite contar um pouquinho da minha história, eu tinha 20 anos de idade. Eu estou com 51 anos, mas entendi logo
Até hoje eu tenho alegria em devolver, não eu dízimo, eu dou mais do que eu dízimo para Deus, devolvo mais, que dízimo é 10%. As minhas ofertas, o que eu recebo de direito autoral, este mês, por exemplo, um problema tivemos do ECAD, arrecadadora, não recebemos nada, nem sequer um tostão. Mas o que nós recebemos, eu coloco toda a minha parte, faço com prazer. Mas às vezes fica pesado para mim. Não dá para eu fazer isso sozinho. Eu preciso da sua colaboração para nós mantermos a TV. Não que você tenha que dar um grande dinheiro, absolutamente. A oferta é segundo o nosso coração. Uns podem dar um pouquinho mais, outros podem dar um pouquinho menos, mas eu creio que todos, se quiserem, e só assim é que é válido, mas se quiser, podem colaborar, que seja com R$20, outros com 30, com 50, não sei. Mas esta colaboração é imprescindível, porque eu não posso deixar de pagar estas coisas que eu pago por mês, e a televisão nós estamos em risco de estar com ela fora do ar. Fora isso, temos a prestação do nosso computador, o computador mais importante que o da televisão, que nós pagamos todos os meses R$500, fora o que já foi dado. São várias despesas. Eu gostaria de pedir, se você deseja colaborar conosco, é fácil, você vai até o meu blog. Meu blog é o www.renatosuete.com, está na tela da televisão. No blog, na parte de baixo, está ali como colaborar. Tem 2 contas bancárias que estão no nome da minha esposa, mas se você não quiser fazer através deste sistema, pode fazer a transferência eletrônica pelo Banco Itaú, você pode também fazê-lo pelo PagSeguro, que é um sistema mais fácil de você ajudar. E quem está fora do país, pelo PayPal. Nós estamos com uma necessidade bastante urgente nestes dias. E eu gostaria de pedir esta colaboração a você. Com todo o meu carinho e amor, eu lhe peço esta colaboração. Uma coisa também que eu quero falar, e até respondendo alguns e-mails que eu recebo, pessoas nos perguntam se nós celebramos casamentos, celebramos batizados, fazemos batizados, crianças, ou batismos, cerimônias em festas de buffet, abençoar, às vezes uma cerimônia de formatura, às vezes uma cerimônia no jantar, querem uma bênção de Deus, nós comparecemos sim. Você pode entrar em contato conosco pelo meu e-mail, renatosuete@terra.com.br, ou você entra em contato conosco através do nosso MSN, renato.suete@hotmail.com. Entre em contato com a gente, nós vamos estar entrando em contato com você e vamos fazer isso também, porque fazendo estas coisas nós podemos, quem sabe, ter mais condições para ajudar e manter a nossa televisão. Então nós celebramos casamentos, todas as coisas. Se você nos convidar para ir à sua igreja, nós vamos com muito carinho para cantar algumas canções, para celebrar um culto. Estaremos com você. Nas igrejas históricas, sempre que eu recebo um convite de uma igreja histórica, eu vou. E de antemão vou avisar, não cobro nada. Eu não tenho condições, eu não teria condições de cobrar para pregar. Porque aquilo que Deus nos deu de graça, temos que dar de graça. Mas também não posso eu arcar com as despesas, por exemplo, de uma passagem. Se é um lugar que eu vou ter que pagar um ônibus, dependendo, ou um avião, eu não tenho condições de... Eu sou daqueles que eu pagaria para pregar, com muita alegria. Porque isto é maravilhoso, servir a Deus. Eu amo servir a Deus, amo dar, amo semear. Com a mesma alegria que eu tinha quando comecei com os 20 anos de idade, na fé eu tenho, mas eu não posso fazer isso porque eu não tenho condições financeiras para pagar. Então você vai pagar apenas a despesa. E se você desejar nos dar uma oferta, se nos for permitido levar CDs, alguns CDs para nós vendermos, você nos dar uma oferta. A igreja, estou falando para a igreja. Nós vamos à sua igreja com muita alegria. Ou ainda que você não possa dar nada, mas paga a nossa passagem, ou estadia. Você quer a nossa presença, nós iremos. Vamos ter comunhão, não é? Junto com os irmãos. Ou seja, estamos aqui à disposição da comunidade, à disposição do povo de Deus, para fazer as coisas que vocês assim desejarem, quiserem. Entre em contato comigo. Nosso e-mail é Renato, está na telinha da televisão,
renatosuete@terra.com.br. renatosuete@terra.com.br. Se você ainda deseja que nós montemos uma paróquia, uma bela paróquia aqui em São Paulo, entre em contato conosco, diga: eu quero esta paróquia, vamos colocar isto para existir, vamos nos juntar, vamos começar a orar, 2, 3, 4 pessoas, logo nós multiplicamos e temos aí uma boa comunidade. Vamos, meus amados, aqui estamos para servir a você, no amor de Cristo Jesus. Não pense 2 vezes. Se você quiser solicitar para nós uma honra, quisermos solicitar para casamentos, batismos, batizados, para unção, para ungir, para abençoar uma formatura, uma festa, bodas, estamos aqui à sua disposição. Com muito amor no coração, iremos até você. Entre em contato pelo nosso e-mail, tá? renatosuete@terra.com.br. Está na telinha da televisão. Muito bem. Gostaria hoje de iniciar, vou começar todas as segundas e quintas-feiras, nós vamos estar aqui falando um pouquinho de doutrina para vocês. A igreja tem que ser consolada pelo Espírito Santo, exortada pelo poder da palavra, mas ela precisa também de estar, a igreja que são vocês, que somos nós precisamos estar alicerçados na doutrina, na palavra do Senhor. É necessário estarmos alicerçados na doutrina. Mas que doutrina é esta? Na doutrina da Igreja de Cristo, que está na Bíblia e que vem através da tradição chegando até nós. Veja, por exemplo, a tradição da Igreja de Cristo. Vejamos, por exemplo, meus amados, o que o apóstolo Paulo fala aqui aos Tessalonicenses. Ele vai falar aqui das tradições. 2 Tessalonicenses, segunda epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Assim diz o apóstolo Paulo: sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz, quanto por meio de nossas cartas. Vamos entender este versículo. Como é que a igreja preservava o ensinamento de Cristo? Através das tradições. Essas tradições, aqui no Brasil, quando se fala da palavra tradição, nós temos uma ideia muito incorreta do que vem a dizer. A tradição, existe a tradição boa, que é de Cristo, que tem que ser mantida, e a tradição dos homens. Os homens às vezes inventam dogmas e colocam estes dogmas como que, ou subrepetir por debaixo, por cima da Bíblia, e vão jogando junto. Estes dogmas não são interessantes e são desnecessários e às vezes até antibíblicos. Nós não podemos nos atrever a oferecer a você um ensinamento doutrinário que não tenha respaldo bíblico. Mas existem as tradições bíblicas, as tradições da Igreja de Cristo. Por exemplo, uma delas, vamos falar de doutrina. Vamos falar de doutrina. Esse é o título da mensagem, parte 1. Hoje eu vou falar um pouquinho do credo, vou falar um pouquinho para você a respeito do batismo de crianças, vou falar um pouquinho para você destas coisas, mas vamos lá. Aqui diz a palavra: sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz, quanto por meio das nossas cartas. As cartas eram o que eles tinham. Não se esqueça que não havia Bíblia. Quando surge a igreja, não existia Bíblia. A Bíblia não veio primeiro que a igreja. A Bíblia veio depois. Depois que juntaram as cartas dos apóstolos, os evangelhos, fizeram o Novo Testamento, escreveram, e o Velho Testamento. Isso foi com o advento da imprensa, com Gutenberg. Então, aí as pessoas às vezes têm um pensamento de que a Bíblia já existia. Não existia
Existiam os escritos de Moisés, Pentateuco, 5 livros. Existia o livro dos profetas, maiores e menores, livros de poesia, que são os salmos, ou a Torá. Mas a Bíblia ela vem depois, ela vem sendo construída por tradições orais também. E a doutrina da Igreja de Cristo também tem essas tradições orais. Por exemplo, uma delas é o credo. Este credo, ele existe por tradição oral e afirma o credo os alicerces da nossa fé. Já falei sobre o credo apostólico, mas podemos voltar aqui, não é? E ler o credo para você. Eu vou lhe mostrar, por exemplo, deixa eu ver onde eu acho aqui nós adotamos 2 credos, o dos apóstolos e também o credo niceno. Credo niceno. Este credo os apóstolos colocaram para que nós afirmássemos a nossa fé. O credo não é uma reza, como eu já falei. O reverendo Pedro também vai fazer, muito brevemente, daqui a pouco tempo, ele vai estar fazendo um estudo sobre o credo, porque você pode fazer um estudo bastante aprofundado no credo. O reverendo Pedro de Paula, Deus o tem dado a ele a inspiração para fazer um estudo com mais riqueza de detalhes sobre o credo apostólico. Mas veja o credo que ele diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, então Jesus Cristo como Filho de Deus, nosso Senhor, Senhor da sua igreja, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi de fato crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao 3º dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Isto é Bíblia. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Católico quer dizer universal, a igreja que é para todos que vêm a crer, para qualquer povo do mundo e para todos. Este é o grande ide do Senhor Jesus, ide fazer discípulos de todas as nações. Isto significa o termo católico. Uma coisa é você dizer igreja católica, outra coisa é dizer igreja católica romana. A igreja católica romana, ela é católica também, e ela tem as seguintes características. Vou voltar ao credo. Ela tem papado, ela tem um papa. Nós, por exemplo, anglo-católicos, não temos um papa, ainda que respeitamos ao papa que está lá. Respeitamos a sua autoridade na sua igreja, e respeitamos mesmo. Mas nós não estamos submetidos a Roma, porque dentro de Roma nós vamos ter doutrinas que nós não possuímos, por exemplo, como o purgatório, a crença no purgatório, o celibato do sacerdotal, pois Roma, o padre tem que ser celibatário, ele não pode se casar. E nós entendemos que aqueles que queiram se casar devem se casar, e aqueles que queiram ser celibatários, sejam celibatários. Então, por estas pequenas diferenças, somos uma igreja católica, anglo-católica. A igreja episcopal latina do Brasil, que tem como arcebispo ao nosso amado Dom Lucas Macieira, ela é assim, ela é uma igreja católica. Nós respeitamos e seguimos com todas as tradições da igreja católica. Mas existem algumas diferenças. Como, por exemplo, eu creio que a mais importante é esta: nós não temos um papa. Ou melhor, não temos um papa na igreja anglo-católica. Temos uma direção episcopal. E nós não obrigamos o clérigo, nós não somos obrigados a ser celibatários, a não se casar. Se ele quiser ser celibatário, pode ser, por opção dele. Se não quiser, ele não precisa ser. Esta é a opção do sacerdote. E nem acreditamos que existe um estágio intermediário entre a morte e até que seria o purgatório. Isto não acreditamos. Porém, é errado, é incorreto você falar: vocês agora são católicos? Todos os crentes evangélicos, protestantes,
são católicos. A palavra católica significa católico, quer dizer universal. Agora, se é romano ou não, a Igreja de Roma tem as suas características. Nós somos católicos não romanos, mas também não somos da vertente protestante. Não somos desta vertente. A nossa vertente é católica, tradicional, de acordo com a Bíblia, o que vem na Bíblia. No credo diz: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Já está aqui o credo. Ele afirma a nossa fé de maneira sintetizada. Batismo de crianças. Uma discussão tremenda se faz sobre isso. Ora, Jesus apresentava as crianças, mas também as crianças que vinham até ele eram circuncidadas. A criança de Israel, a criancinha hebreia, ela já era circuncidada no seu 8º dia. Os meninos, eles eram circuncidados, eles tinham aquela cerimônia. Hoje nós entendemos que esta cerimônia que marca que aquela criança nasceu numa família cristã é o batismo da criança. É o batismo da criança. Eu sei que você, talvez da vertente protestante, vai dizer: não, a pessoa tem que estar consciente, tomar uma decisão. Não, tomando a decisão ou não, ela precisa ser batizada. Não é o batismo em si que vai salvá-la. O batismo em si, não. Mas ele marca. E é uma coisa boa que você faz pelo seu filho. Há o batismo e depois a confirmação, que na igreja romana é chamado de crisma. Confirmação como membro da igreja. Se esta criança foi batizada, tem a lembrança, ela vai, depois de crescer, sempre lembrar-se. E fica selada. Ela tem aquele selo da igreja. A igreja tem esta autoridade, amados. A igreja possui a autoridade que Jesus deu a ela. Jesus disse a Pedro e à igreja: o que ligardes na terra será ligado nos céus, e o que desligardes na terra será desligado nos céus. Se nós vamos a uma criança e eu abençoo na autoridade que me foi concedida, na autoridade que a igreja me deu, e eu abençoo esta criança em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela está abençoada. Ela está abençoada. Aliás, uma coisa que você precisa voltar a fazer, que nós estamos perdendo os costumes cristãos, é abençoar o seu irmão, é ensinar o seu filho a dizer: a bênção, meu pai, porque o pai significa o cabeça da casa. A bênção, mamãe, pois a mamãe é a mãe dele. Não se fala mais, os jovens hoje já não pedem a bênção para o seu pai, já não pedem a bênção para a sua mãe. E o famoso Deus te abençoe, Deus lhe abençoe, é uma forma de você lançar bênçãos sobre esta vida. Sendo igreja, então, a autoridade da igreja tão grande, segundo Cristo, eu não estou falando aqui de algo que nós estamos inventando. Jesus Cristo se dirige a Pedro. Esta é uma tradição, uma boa tradição, conforme estávamos falando. Ele diz: o que você ligar na terra, onde estiverem 2 ou mais, eu estarei no meio de vós. O que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. Ou seja, se nós concordarmos, está abençoado em o nome do Senhor Jesus Cristo, os anjos dizem amém. Se a igreja desligar também, em comunhão, ela desliga aquela pessoa renitente que está desligada, está nos céus. Você me perdoe se isso possa parecer prepotência, não é não. É ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Então, por que é que não vamos fazer o batismo de uma criança batizada? Fazemos sim. Fazemos sim, depois ela permanece e vai ser confirmada. Mas o batismo de crianças, ele é bíblico. Ele não é antibíblico, como muitos pensam. Ele é bíblico. O casamento na igreja também, porque aquele casal, o casal que casa com um clérigo, com um bispo, com um reverendo, ou com um diácono,
que está credenciado para tal, por uma igreja histórica. Este casal que se casa na igreja, ou nos pede, nós vamos no seu buffet, na festa, onde você vai fazer o seu casamento em qualquer lugar. Não tem que ser na igreja, nós vamos até lá celebrar o casamento. A celebração do casamento, esta é uma das celebrações de tradição mais antiga da igreja, diante da igreja. Ela demonstra que você está querendo formar uma família debaixo do ensinamento de Cristo. Você quer formar a sua família debaixo da bênção do Senhor, por isso está ali um representante da igreja de Cristo, com sucessão apostólica, que é algo que nós vamos falar ainda aqui para você. A sucessão apostólica é aquela sucessão que vem desde a igreja primitiva. Pois aqueles homens apóstolos, uma vez apóstolos, foram apóstolos e consagraram bispos. Estes consagraram outros bispos e presbíteros. E esta sucessão, quem tem a sucessão apostólica, como Dom Lucas Macieira, por exemplo, nós vamos receber a bênção dele, da ordenação, da sagração, está recebendo a bênção com sucessão apostólica, legitimamente histórica. Esta bênção vem da igreja, de Atos dos Apóstolos, da igreja de Cristo. Ela vem se perpetuando. E a igreja romana também possui, viu? Pessoas que pensam que não, possui também. Se é uma igreja histórica, possui esta sucessão com legitimidade. O casal que se submete ao casamento na igreja, ele recebe esta bênção dizendo: queremos edificar a nossa família, a nossa casa no Senhor. Então queremos começar sendo abençoado por um clérigo da igreja, devidamente credenciado, com sucessão apostólica. Ele está impondo as mãos, abençoando este casal. Eles estão abençoados pela igreja. É muito melhor do que você casar sem uma bênção da igreja de Cristo. Por isso é fundamental o batizado, a confirmação, o batismo, o casamento na igreja. Se você é uma pessoa mais cuidadosa, por exemplo, tem a formatura do seu filho, você deve sim chamar um clérigo devidamente credenciado. Atenção, por quê? Perdoe-me o que eu vou dizer. No nosso país nós temos uma legislação um pouco frouxa em relação a esta. Na Europa não é assim não. A legitimidade do clero. Então qualquer pessoa pode ir numa esquina e fundar uma igreja como se fosse um negócio. Não sei se você sabe disso. A lei permite. E nesse ponto a lei é falha, porque não há nenhum exame prévio. E esta pessoa pode se autodenominar apóstolo, bispo ou pastor, mas ela se denominou. Você está entendendo? Ela não submeteu a nenhuma legitimidade apostólica. Não, ela não estudou, ela não passou por nenhum processo de entendimento da responsabilidade do que é ser um clérigo. Sendo assim, já temos problemas. Imagine, qualquer pessoa, deixa eu lhe dizer, qualquer indivíduo no nosso país, infelizmente, ele pode ir amanhã em um cartório de ofícios, de notas, né? Com outra pessoa, leva uma ata de fundação de uma igreja que ele pode copiar e dizer: eu sou o presidente, este aqui é o secretário, este aqui tal. 3 pessoas ou 2 fazem, ou 2 pessoas, ou uma mesmo, levando os documentos. Ele vai colocar lá presidente, apóstolo, ele dá o título que ele quiser, como ele dá o nome que ele quiser à igreja dele. Perdoe-me dizer assim, mas você precisa ver se uma pessoa que nasceu assim, há igrejas que nascem, há sacerdotes que nascem. Quem lhe consagrou? Eu estou aí, uma igreja que nasceu quando? Não, ontem eu fundei a minha igreja. Essa igreja foi fundada há 10 anos, há 5 anos, por quem? Não se sabe. Então não tem sucessão apostólica, não vai ter a legitimidade. Então você pode pesquisar, você pode solicitar. Você pode solicitar. Nós podemos fazer um casamento com validade total, porque temos também a capelania reconhecida, outros não têm. Então você faz o casamento ao mesmo tempo civil e ao mesmo tempo religioso, porque tendo capelania você pode fazer.
São coisas que as pessoas às vezes não entendem, e às vezes fazem casamentos e bênçãos com qualquer pessoa que se apresente como tal. Você tem que saber a origem, de onde é, de qual igreja está vindo. Você tem o direito de sabê-lo. Não é? É importante, porque você está colocando no seu casamento a bênção do Senhor através daquele clérigo. Você, quando pede oração a um homem de Deus, a um servo de Deus, melhor dizendo, você está pedindo corretamente. Este homem tem a obrigação de orar por você, e essa oração vai chegar a Deus, e você também pode orar, e deve. Mas existe isso, de você pedir orientação. O confessionário, vamos falar disso, falando hoje tudo por alto, mas todas as segundas e quintas eu vou dar um estudozinho para você, se puder eu escrevo para você guardar. Confessionário. Ora, na igreja romana se adota o seguinte sistema: você faz a confissão e o padre ele lhe dá como uma penitência para você se livrar dos pecados. Nós não vamos fazer isso. Nós lhe absolvemos em nome do Senhor Jesus se você tem alguma coisa que você quer contar. Isto se chama confissão. Mas não para ouvir e depois dizer, você vai pagar com tantas rezas de... Não. Este confessionário, deixa eu falar para você, a igreja protestante vem perdendo isso. Mas ele existe ainda em forma de atendimento. Eu conversando com psiquiatras, psicanalistas e vendo depoimentos de alguns homens de Deus estudiosos, como o bispo Dom Robson Cavalcante, ele falava que porque existem tantos... Você nem imagina quantas pessoas hoje fazem análise. Você sabe o que é análise? Sem desmerecer os profissionais, psiquiatras, psicólogos, né? Psiquiatras que fazem isto e é o exercício da função. Mas porque existem pessoas que pagam uma fortuna, elas vão no psiquiatra, ele apenas fale, deita ali no divã, ela fala e fica ali. Ó, acabou o seu tempo. Um abraço, volta na semana que vem. E a pessoa sairia aliviada. É porque ela tem que desabafar. Mas nesse caso é confessar. Por que é que tantas pessoas são dependentes dos psiquiatras? Porque está perdendo o hábito de confessar. Eu não quero que você venha confessar. Você não tem que confessar os seus pecados a mim. Mas se você quiser desabafar, eu tenho que ouvir. E lhe dar o consolo. E orar com você, estabelecer o perdão que Jesus já deu. Pelo sangue dele. Mas tem que haver o arrependimento. Desejo de não voltar mais ao pecado. Mas você precisa, numa igreja, de ter alguém confiável, que conheça uma coisa chamada estola cruzada. Estola cruzada é um termo que nós usamos, clerical, que significa sigilo confessional, ou sigilo pastoral, como alguns queiram. Tudo aquilo, se você se dirige a um homem de Deus, com autoridade, comissionado para isto, ele tem que saber, e você tem que estar seguro disso, que tudo aquilo que for confessado ou conversado é segredo absoluto. Fica entre você, a pessoa com a qual você está confiando algo da sua vida e Deus. Neste caso, ainda que o pastor, que o bispo, que o presbítero, que o reverendo tenha esposa, ele não deve nem dividir isso com a sua esposa. Porque é ele quem tem autoridade para ouvir isto. A não ser que, sendo uma mulher, possa querer conversar com a nossa esposa, ou que queira uma pessoa conversar com outra pessoa. Mas sempre é segredo. Se você procura algum de nós falar o meu problema, você pode ter certeza. Se eu violar isso, eu estou violando o juramento que eu tenho diante de Deus. Eu estou violando uma das coisas principais. Há coisas que o homem de Deus, devidamente compromissado com o Senhor, ele nunca vai fazer. Ele nunca, por exemplo, ele nunca vai explorar você. Ele nunca vai usar você como moeda de troca. Porque ele tem a consciência com Deus.
Ele sabe que se ele fizer isso, ele está pecando gravemente, porque ele sabe que está errado e fazendo, o pecado ainda é maior. Se ele contar para as pessoas aquilo que você trouxe para ele, confiando nele, este homem não serve para ser chamado de homem de Deus. Ele tem que guardar tudo aquilo entre ele e você. E ele pode também, pois tem autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo, dizer: nós aqui, ora com você, ligamos a sua bênção, que você seja absolvido dessa culpabilidade. É isso que o psiquiatra faz, mas nem faz. Ele não tem autoridade para isso. Mas em muitos casos, o psiquiatra ele tem que atuar em áreas que ele tem que atuar. Não estou aqui, por favor, atacando. Mas ele tem feito o papel de psiquiatra, de padre e de pastor, porque as pessoas não têm mais confiança. Por que não tem? Porque pessoas, às vezes, mal intencionadas, despreparadas, usam deste nome de bispo, de reverendo, e usam mal. E você vai, imagine você, contar uma coisa para alguém e depois isso ser espalhado como fosse um boato. Claro que esta pessoa não é um homem de Deus, ele pode até ter formação, pode ter tudo, mas não está preparado. Isso é básico. O que você divide comigo aqui morre. E fica entre Deus, você e eu. E eu com a honra e o peso de responsabilidade de você ter confiado em mim para isso. Está me entendendo? Essas coisas são seríssimas. Então, é por isso que o apóstolo Paulo fala que nós devemos conservar as tradições que foram ensinadas tanto de viva voz quanto por meio de cartas. Essas tradições, como por exemplo a comunhão do corpo e do sangue de Cristo, pois há a presença real, a comunhão dos santos. Estas coisas são fundamentais para a saúde da igreja, como também o semear a sua oferta. É dando que se recebe. Muitas pessoas fazem chacota por estas expressões, mas é a palavra do Senhor. Dá e dar-se-vos-á. Deus ama aquele que semeia a sua oferta com alegria, porque como é que nós vamos viver? Como é que a igreja vai sobreviver e existir, a igreja física, se não há sustento, meus amados? Deus providenciou o dízimo. Ele disse que de tudo que recebemos devemos separar o 10% e devolver. Estas palavras viraram motivo de chacota por causa de pessoas que abusam destas prerrogativas e fazem escândalos, promovem escândalos no nome de Jesus. Mas não vamos aqui criticá-las, nem vamos. Oremos por estas pessoas, porque estas pessoas vão ter que prestar contas a Deus, você nem imagina. Porque sobre elas, sobre nós, o julgamento é mais severo. Entenda uma coisa. Uma pessoa que pouco conhece das coisas de Deus, ela não será julgada com a mesma severidade que eu. Porque Deus me permitiu conhecer mais. Por isso Tiago fala, não sei se você já leu, na epístola do apóstolo Tiago, é muito interessante o que ele fala, que tem pessoas que até não entendem. Ele diz que não sejais muito de vós mestres. Ele diz aqui, olha, no capítulo 3, verso 1, epístola de Tiago, que é irmão de Jesus, e o grande bispo de Jerusalém, o arcebispo de Jerusalém, o grande além de apóstolo. Caros irmãos, capítulo 3, verso 1 da epístola de Tiago. Caros irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Está aqui. Aí ele fala, afinal, se todos tropeçamos de muitas maneiras, imagina aquele que peca não fala. Quanto mais você sabe, mais você vai ser cobrado. Então, estas pessoas que usam indevidamente do dízimo das pessoas, podem até explorar o outro, elas vão se ver com Deus. Preste atenção. Este ensino bíblico doutrinário também. A Bíblia diz que todos nós um dia estaremos presentes diante do Senhor Jesus. Diante do tribunal de Cristo. Não para nos acusar, mas para nos abençoar. Mas todas as nossas obras serão pesadas. Então imagina uma pessoa que conhece e faz o erro deliberadamente sabendo que está errado. Porque ele é mestre até. Ele conhece.
Então Tiago fala, né? Não se arvorem muito a ser mestres, porque vocês vão receber um rigor maior no dia do julgamento. Eu sei disso. Então, por eu saber disso, eu tenho uma responsabilidade muito grande com você. E quando eu trato com você, eu tenho que ter muito cuidado. Eu não posso ofender ao ensinamento do cabeça da igreja. Você não é minha ovelha, você é ovelha dele. Deus está me confiando a você, você a mim, para que eu cuide para ele. Veja a responsabilidade. Veja a responsabilidade. Demais. Além disso, você vem para mim e abre o seu coração, entrega uma confissão, algo que você precisa desabafar. Imagina se eu vou contar isso para as pessoas. Isso é um absurdo. Mas se há pessoas que não têm um preparo devido, elas não vão entender que elas estão debaixo deste julgamento. Outra coisa até, já que eu abri em Tiago, e hoje é doutrina, né? Doutrina da igreja, hoje de uma maneira bem levezinha, mas acho que você está entendendo tudo direitinho. No capítulo 5 de Tiago, ele diz assim, olha, capítulo 5 da sua epístola, versículo 13. Há alguém entre vós sofrendo? Faça a oração, que nós vamos fazer daqui a pouco. Há alguém encorajado? Cante louvores. Algum de vós está doente? Olha aqui, ensinamento da igreja. Chame os presbíteros da igreja a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. Nós fazemos unção com óleo. Se você tem alguma pessoa enferma, nos chama para fazer uma doença, ou você está, nós vamos ungir você com óleo e fazer a oração conforme está escrito aqui na Bíblia. E mais, diz aqui, ungindo-a com óleo em nome do Senhor, e a oração feita com fé curará o doente. Que beleza, não é? E o Senhor o levantará. E mais, e se houver cometido pecado, será perdoado pela autoridade desta pessoa que está orando por ela, se tem legitimidade. Mais ainda, portanto confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Você não vai confessar o seu pecado uns aos outros para todos, mas uns aos outros que ele diz é a pessoa que merece a sua confiança, e ela tem que saber que se ela merece esta confiança, ela tem que zelar para que esta confiança perdure. É bíblico confessar o pecado, receber a absolvição, não por penitência, mas pelo perdão, de uma oração sincera. Arrependo-me em nome do Senhor Jesus, o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado e ficamos bem. Está aqui o ensinamento simples da igreja. Ungir com óleo o enfermo, ele é curado. Não tenha dúvida. Não porque eu tenha o poder de curar. Não sou milagreiro. Quem cura é o Senhor Jesus. Mas se eu obedeço a Ele e vou levar o óleo, aquele óleo abençoado, a gente faz a unção e ora, o Senhor curará o enfermo, é o que está escrito aqui. Não tem mistérios nem coisas difíceis. É só nós sermos obedientes, não discutirmos doutrina. Existem irmãos que vão dizer, olha, na minha igreja protestante nós não batizamos crianças. Está bem, você não quer batizar criança, você acha que ela não deve ser batizada, batiza mais tarde. Nós não vamos discutir por isso. Outros vão dizer assim, batizamos por aspersão, né? Joga água na cabeça. Outros não, batismo tem que ser por imersão, como os batistas. A pessoa tem que imergir totalmente, porque João Batista batizava. Não era batismo cristão que João Batista fazia. Mas, vão dizer, Jesus fez assim, queremos fazer. Se você quer fazer por imersão, quer fazer por aspersão, isto não pode ser ponto de discórdia entre nós. Como também não pode ser ponto de discórdia o fato de você ver imagens numa igreja e falar, estão idolatrando. Não necessariamente. Sobre isso eu vou falar na quinta-feira, doutrina 2. Hoje doutrinamento geral, não é? Doutrina 1, doutrinas gerais da igreja. Vamos botar esse título, né? Doutrina 1. Mensagem, aula de doutrina? Mensagem de doutrina. 1. Doutrinas gerais da igreja. Vou colocar assim como um prefácio. Na quinta-feira nós estaremos falando sobre uma outra doutrina que é esta das imagens. Até quando eu posso ter uma imagem
e ser idolatria até onde vai ou não? Será que só o fato de eu ter uma imagem demonstra que isto é idolatria? Ou só se converte em idolatria quando eu adoro, atribuo a ela algum atributo de divindade? Quinta eu falo nisso, porque na terça, amanhã eu estarei aqui ao vivo com você, quarta e tal, estaremos ao vivo aqui, mas falando mensagens de consolo, outro tipo de mensagem. Mas segundas e quintas, nós vamos estar falando de doutrinas, para que ninguém tenha dúvida, para que vivamos felizes e estejamos alicerçados na palavra do Senhor. Deus é muito bom. A igreja de Jesus é o melhor lugar para nós estarmos. Deus tem consolo e paz para o seu coração, basta obedecermos. A simplicidade do Evangelho é linda, basta obedecermos a ela. Vamos falar com o nosso Deus nesta noite, fazer o que a Bíblia diz. Vamos orar ao Senhor. Pai celestial e querido, te agradecemos, meu Deus, por estarmos aqui. E neste momento de oração, nós queremos, Senhor, agradecer a Ti em primeiro lugar. Santificado seja o Teu nome. Agora, venha a nós o vosso reino. Venha o Teu reino, Senhor, ao coração desta pessoa que está sofrida. Seja feita a Tua vontade, Senhor, assim na terra como é feito no céu. Dá o pão de cada dia para esta pessoa que está sofrida e precisando de emprego, precisando, meu Deus, de um sustento financeiro e não tem. Não deixe que esta pessoa, que lhe falte o pão de cada dia, este homem, chefe de família, esta mulher que cria os seus filhos sozinha, com lutas e dificuldades. Senhor Jesus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Livra-nos do mal. Livra este casal que está sendo sufocado por forças malignas que os levam a discussões, brigas, contendas dentro desta casa. São forças do inferno, sim. Não são forças de Deus. Então, meu Pai, detém estas forças do mal que estão levando estas criancinhas a olharem, a verem o que elas jamais deveriam ver, a briga, a contenda entre os pais. Meu Deus, livra esta família de todo o mal. Abençoa a sagrada família que Tu constituíste como família. Oh, meu Pai, perdoa os nossos pecados, assim como temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder, a glória, honra e majestade, para todo sempre. Amém. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, receba a bênção do Senhor. Amém e graças a Deus. Que bom. Vamos louvar a Deus com uma canção? Convido você para, junto comigo, nós louvarmos a Deus aqui de maneira bem simples, né? Bem simplesinha, só com esta guitarrinha aqui, que no Brasil é chamada de violão, né? Mas é uma guitarra acústica. Vamos louvar a Deus com uma canção. Qual canção? Qual canção que você quer? Se nós pudéssemos, né? Nós perguntaríamos a você. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração. E a livrar todos os cativos, e a pôr em liberdade todos os algemados, e a pregoar o ano assentado do Senhor, e o dia da vingança do
do nosso Deus, e a consolar a todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chame, a fim de que se chame cavalo de justiça, plantado pelo Senhor, cavalo de justiça. E a livrar a todos os cativos, e a pôr em liberdade todos os algemados, e a pregoar um ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar a todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chame, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória, plantado pelo Senhor para a sua glória. E a consolar a todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chame, a fim de que se chame cavalo de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Jesus abençoe você. É bom estarmos juntos aqui todos os dias. Amanhã eu volto com você ao vivo e a TV 24 horas. Portanto, para que prossigamos neste amor, precisamos da sua colaboração, não é? Para a gente continuar com a TV 24 horas com toda esta alegria e amor. E precisamos mesmo. Não se esqueça, vá ao nosso blog. Que o amor de Deus seja com você, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Até amanhã, aqui ao vivo, entre 15 para as 10 ou 9h45, às 10 da noite. Voltamos aqui com você. Até lá, grande abraço desse seu amigo e seu servo em Cristo Jesus, Reverendo Renato Suede.